você abrir o seu coração nessa noite, se você se preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, grandes coisas vão acontecer a partir de hoje, amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28. Você que está nos acompanhando agora da sua casa, pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que a paz do Senhor abençoe a sua vida, seja bem-vindo à nossa família. Se você está pelo Instagram, clica aí no aviãozinho, manda essa live para o máximo de pessoas que você pode enviar. Se você está pelo canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, começa a seguir o Instagram da nossa igreja, porque eu tenho certeza que vai abençoar também a sua vida. Tem alguém hoje aqui nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão, faz o sinal. Tem alguém? Primeira vez? Acredito que não. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos, e é um prazer estar aqui com você nessa noite. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao 28. O tema da nossa mensagem nessa noite é o caminho da obediência. O caminho da obediência. Deus tem algo a ministrar no nosso coração. Eu estava hoje pela manhã fazendo o meu devocional e me perguntando: Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu ministre para a tua igreja, para o teu povo? Essa passagem falou muito forte ao meu coração, e Deus quer trazer algumas verdades sobre esse texto nessa noite. Deuteronômio capítulo 11, se você tiver sem a sua Bíblia ou sem o seu smartphone aí, vai estar aqui na tela, a partir do versículo 26, diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele está colocando dois caminhos diante da nossa vida hoje. Existe um caminho de maldição, mas existe um caminho de bênção. Ele continua falando: e vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje eu lhe ordeno para seguir deuses desconhecidos. Estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra que jamais volta vazia, ela foi liberada sobre a nossa vida. A tua palavra que é viva e eficaz, que traz mudança e transformação, ela já está nesse ambiente, a tua presença real aqui no nosso meio, Pai. E nós te clamamos nessa noite, que nós não saiamos daqui sem ser transformados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós desejamos nessa noite a tua presença. Nós desejamos nessa noite uma transformação, uma mudança de vida, Pai. Senhor, Tu tens total liberdade sobre a nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração o que nós precisamos ouvir, Senhor. Não apenas o que queremos escutar, Pai. Eu declaro com autoridade no nome de Jesus: se há alguma distração, se há algo espiritual querendo roubar a nossa atenção, que caia por terra no nome de Jesus. Que cada pessoa que está aqui hoje nesse ambiente sejam impactadas pelo teu amor, Pai, pelo teu Espírito Santo, e que eu não atrapalhe nada, que eu seja apenas um canal para trazer a palavra para o teu povo, e que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que essa palavra está nos falando, e a gente já leu nessa noite, é que sempre teremos duas opções sobre a nossa vida. Sempre existirão dois caminhos. E claro, se eu perguntar a você o que é que você quer, e nós vamos responder que queremos um caminho de bênção.
Porque todos nós escolheríamos o caminho de bênção. Mas mesmo sabendo que existe um caminho ruim, coisas ruins, muitas vezes não fazemos as escolhas corretas. Eu falei aqui semana passada, não é o simples fato de saber que algo é ruim que faz com que a gente abandone. Tem muita coisa ruim que a gente sabe que não deveria estar fazendo e estamos fazendo ainda. Nós demos o exemplo semana passada da Coca-Cola. Todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe que é ruim e nós continuamos tomando. Assim como o miojo. Todo mundo sabe que o miojo não faz bem, gente. Mas é incrível como a maioria das pessoas come. A gente estava até na confraternização dos homens de valor conversando, foi Marcelo, com o Alexandre também. A gente estava falando sobre miojo e falando como eles preparam o miojo. Eu falei, irmão, eu não como esse negócio, não, eu sei que faz muito mal, mas não como não. Mas não é só o simples fato de saber que faz mal que faz com que a gente se afaste dele. E a gente continua fazendo escolhas erradas, porque um dos nossos grandes problemas é focar nos prazeres imediatos. A gente sempre está focando nos prazeres imediatos. A gente está focando naquela coisa saborosa, deliciosa, mesmo sabendo que aquilo está trazendo um mal tremendo para a nossa vida. Porque nós somos escravos e reféns do hoje, do agora. Uma palavra que eu até falo, essa palavra não existe, mas é agoralatria. É a idolatração do agora, do hoje, imediatismo. Queremos prazer agora. Não importa como vai acontecer, eu quero prazer agora, eu quero ser feliz agora, eu quero que meus desejos e planos sejam atendidos agora. Mas tem algo muito forte que a Bíblia fala sobre Esaú. Lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 16 ao 17. Diz assim em Hebreus 12, 16 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos na herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Veja o poder de uma decisão errada. Um cara que estava focado no hoje, no agora, ele vende algo eterno, que era a sua bênção, por um prato de lentilha. Porque ele estava focando naquilo que era imediato, ele estava focando no prazer imediato, ele estava com fome. E ele faz algo que repercute para o resto da sua vida. E será que nós não estamos fazendo isso, gente? Focando apenas no hoje, no agora, esquecendo do que é eterno? Será que a gente está tão focado em ser feliz agora, de ser suprido nos nossos prazeres agora? Estamos abrindo mão da nossa intimidade com Deus, aceitando prazeres temporários para satisfazer a nossa vontade e deixando de lado a presença de Deus na nossa vida. E eu pergunto a você nessa noite, qual é o seu prato de lentilha? Qual é o seu prato de lentilha? Por que é que você está trocando algo eterno, a presença de Deus na sua vida, por algo temporário? E nós precisamos mudar nossa visão, começar a focar naquilo que é eterno, porque sempre vão existir dois caminhos. Deus está falando, olha, tem dois caminhos para você, sempre vai ser assim. Você precisa focar naquilo que é eterno. Moisés, ele tomou uma atitude sábia, lá em Hebreus 11, versículo 24 e 25. Veja a atitude de Moisés, que coisa interessante. Diz assim, Hebreus 11, versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Veja, Moisés, ele não troca algo temporário, ele poderia estar usufruindo do palácio, mas ele não quer essas coisas não. Eu não quero nada que seja temporário. Eu quero que seja eterno. Eu
eu quero aquilo que seja de Deus. E ele preferiu ser maltratado para realmente receber algo que é eterno. Nós precisamos rever a nossa escolha. Não podemos mais viver focados no hoje. Temos que focar naquilo que é eterno. Gente, o inferno é algo real. É pouco ministrado hoje nas igrejas, é verdade. Mas Jesus falou mais de 20 vezes sobre o inferno no Novo Testamento. Porque é algo importante. E a escolha que você vai fazer hoje, agora, vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Então isso é muito sério sobre a nossa vida. E é por isso que Deuteronômio 30, versículo 19 e 20, Deus ele reafirma isso. Veja o que ele fala em Deuteronômio 30, de 19 a 20. Deus fala assim para o povo de Israel: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham vida. Veja que coisa interessante, gente. Deus está falando: olha, o mundo, o céu e a terra é testemunha que eu botei dois caminhos diante de você. Eu botei um caminho de bênção e de maldição, um caminho de vida e um caminho de morte. E ele ainda diz: agora escolham vida. É como se ele colocasse um hashtag bem grande: escolhe vida. Escolhe vida, gente. Esse é o caminho que você tem que escolher. Eu estou botando vida e morte, uma setinha apontando para cá, mas escolhe vida. E ele continua dizendo: para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Nós precisamos caminhar nesse caminho de obediência, porque é Ele que nos conduz para a bênção. Nós precisamos saber o que vamos escolher. E tem algo que a gente vai ministrar nessa noite, é sobre isso que eu quero falar. É porque a obediência, ela tem alguns aspectos. E nós vamos falar nessa noite 6 aspectos da obediência, para que a gente possa realmente alcançar esse caminho de bênção sobre a nossa vida. Amém, gente? Amém. Em primeiro lugar, o que é que a obediência tem que ser, pastor? Em primeiro lugar, a obediência é total. Repita: total. A obediência, ela tem que ser total, porque a obediência pela metade ou obediência parcial, para Deus ela é desobediência. Quando você só obedece a metade, ou quando você só obedece parcialmente, para Deus isso é igual a desobediência. E é por isso que nós temos que entender que a obediência ela tem que ser total sobre a nossa vida. Você não pode obedecer pela metade. É isso que aconteceu com Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 3. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Deus ele dá uma ordem bem clara para Saul, e a gente vai ler aqui. Ele diz uma ordem para Saul que ele tem que cumprir. Ele diz assim: ó, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, ovelha, camelo, jumento, mate tudo. Veja bem, gente, Deus mandou matar todo mundo. Uma ordem clara. Deus mandou matar homem, gente? Sim ou não? Sim. Mandou matar mulher? Sim. Criança? Sim. Recém-nascido? Sim. Animal? Sim. Pronto, todo mundo. Deus falou: Saul, tem que matar todo mundo. Saul, beleza, vou lá. Mas o problema é que Saul só obedeceu pela metade. Veja o que diz o versículo de 8 a 9 de 1 Samuel 15. Veja como foi que Saul se portou. 1 Samuel 15, versículo de 8 a 9, está na tela, irmã? Versículo 8, diz assim: capturou vivo Agag. Repita: Agag. Guarda esse nome aí, tá, gente? Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Saul obedeceu a Deus, gente? Não.
Ele obedeceu pela metade. Ele matou todo o resto do povo, mas deixou Agag vivo e alguns animais. Ele obedeceu pela metade. E o que eu acho interessante, quando Deus vai questionar ele, ele diz: não, Senhor, isso aqui a gente deixou porque era para oferecer a ti. A gente queria dar para o Senhor. E a gente vê que massa, o cara é top. Mas o que a gente tem que entender, Deus responde a Saul lá na frente. Deus diz a ele: a obediência é melhor do que sacrifício. Deus estava dizendo a ele: olha, eu não quero sacrifício, eu não quero performance, eu não quero nada exterior, eu quero obediência. Sabe por que nós precisamos obedecer totalmente a Deus, gente? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe muito melhor do que eu, do que você, o que é melhor para a nossa vida. E é por isso que precisamos obedecer totalmente. Sabe qual foi a consequência de Saul? Porque ele obedeceu pela metade? Provavelmente a mais lógica você sabe. Ele perdeu o reinado de Israel, ele perdeu a bênção sobre a sua família. Mas aconteceu algo ainda mais poderoso sobre a vida de Saul. Alguém sabe o que aconteceu com Saul por causa dessa escolha? Alguém sabe? Vamos para o livro de Esté. Esté capítulo 3, versículo 1. Veja porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e porque nós precisamos obedecer a Ele totalmente. Esté capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Ele é descendente de quem, gente? Agag. Quem era Amã? Amã foi um cara que queria destruir todo o povo de Israel. Quem fosse judeu ia morrer. Ele fez um decreto dizendo que era para matar todo o povo judeu, porque ele tinha inveja, raiva de Mardoqueu. E Deus teve que intervir para que isso não acontecesse. E você começa a perceber quão sábio e poderoso Deus é. Se Saul obedecesse lá atrás e matasse todo mundo, isso não iria acontecer. Mas por quê? Saul, porque achava que sabia o que era melhor, deixou Agag vivo. Um dos seus descendentes lá na frente resolveu matar o povo de Deus todinho. E Deus teve que intervir. E será que não é assim que está acontecendo na nossa vida? Deus está pedindo para você fazer alguma coisa e você só faz pela metade. Deus te pede para se afastar daquela pessoa e você: ah, pastor, eu me afastei, eu só fico falando de vez em quando pelo zap. Deus te pede, talvez, para você parar de frequentar alguns ambientes. Você: ah, pastor, eu estou indo para lá não, mas de vez em quando é que eu vou lá, uma vez perdida. Deus deseja ter mais intimidade com você. E você diz: não, pastor, eu estou buscando, comecei a orar. Falta eu ler a Bíblia, falta eu começar a servir na igreja, falta eu começar a me engajar, falta eu começar a ir para o culto. Gente, obediência parcial é desobediência para Deus. Se você quiser verdadeiramente ser obediente a Deus, tem que ser total. Tem que ser total. Tá bom, pastor, eu entendi que a primeira coisa da obediência é que ela tem que ser total. E em segundo lugar, a obediência ela é imediata. Repita comigo: imediata. A obediência ela é total, mas também ela tem que ser imediata. Talvez você já correu algum risco por não querer obedecer imediatamente quando sua mãe falou: vai fazer tal coisa, e você: depois eu vou. Ela já pegava a cidade: depois? É agora. Por quê? A obediência ela tem que ser imediata. Quando a gente olha para a história de Abraão, lá em Gênesis 22, o versículo 2 a 3, aí vamos botar aí na tela. E o que eu acho interessante é que quando Deus dá uma ordem a Abraão, a Bíblia fala que no outro dia, quando ele se levantou cedinho, ele já foi obedecer a Deus. Veja o que diz em Gênesis 22, versículo 2 a 3. Então disse
Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. A obediência ela tem que ser imediata. Será que essa tem sido a nossa postura quando Deus pede algo a você? Pede para você abrir mão de alguma coisa. Será que a gente está abrindo mão imediatamente? Ou estamos questionando ao Senhor? Ah, Deus, tem outro jeito não? Tem como fazer de outra forma não? Quantos aqui estariam dispostos para abrir mão da sua bênção, da sua promessa, só para ser obediente a Deus? Gente, Isaque era a promessa de Deus para Abraão. Isaac era a bênção de Deus na vida de Abraão, ao ponto de Deus dizer: olha, o filho a quem você ama, seu único filho. E a gente sabe que Isaac não era o único filho de Abraão, e Ismael, o filho da antecipação, o filho de você querer dar o seu jeitinho. Mas Deus fez: olha, aquele não era para ser seu filho era para ser Isaac. Eu quero que você sacrifique esse que você ama. Porque se ele não dissesse isso, o que eu disse para Abraão fazer? Opa, para sacrificar um filho? Ismael, chega cá. Mas não é isso. Deus estava querendo mostrar que você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que é mais valioso para você. Será que se Deus queria para você abrir mão do seu trabalho, porque o seu trabalho é aquele trabalho que você diz: eu só não tenho tempo para Deus, eu só não consigo ir para a igreja, eu só não consigo fazer as coisas para Deus. Será que você está disposto a abrir mão disso de forma imediata quando Deus pede? Será que você está disposto a abrir mão talvez do seu namoro, das suas amizades, dos seus ambientes, só porque Deus está mostrando para você que não é isso que Ele quer para você? Talvez largar uma faculdade que não era aquilo que Deus queria. A nossa obediência ela tem que ser imediata. E o que eu acho interessante, gente, que isso aconteceu comigo. No início da minha conversão, eu também sou formado, sou policial militar, também sou formado em educação física. Nesse período eu estava trabalhando muito na área de educação física. Quando eu me converti, eu tinha acabado de começar a fazer uma pós-graduação na área de educação física. Quando eu me converti, Deus falou muito forte ao meu coração que não era para eu continuar naquele curso. Não era para eu continuar naquele curso. Mas Deus, é um negócio para a minha área, eu estou estudando para prestar um melhor serviço, mas o que Deus quer que você seja obediente tem que ser total, tem que ser imediato. E quando eu concluí o primeiro módulo daquela pós-graduação, eu entendi: Deus, não é isso que o Senhor quer, eu vou abandonar. E eu abandonei, e com uma semana depois, Deus já me direcionou para começar a fazer teologia. Eu já me inscrevi no curso de teologia, me formei em teologia também. Mas o que nós temos que entender é que a obediência ela tem que ser imediata. Nesse período eu também estava trabalhando muito na área da educação física. Eu ganhava mais dinheiro na educação física do que na própria polícia. Só que eu trabalhava muito. Eu não tinha tempo para mais nada. Trabalhava de manhã, de tarde, até de noite. Tinha expediente que eu ia fazer avaliação em algumas cidades. E Deus fez: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E eu comecei a abrir mão de vários empregos que eu tinha na área da educação física. Eu diminuí a minha renda financeira para menos de 50%. Será que você está disposto a abrir mão, se Deus pedir para você, a diminuir o seu estilo padrão de vida, só porque isso está roubando coisas que Deus queria fazer na sua vida? Mas a obediência ela tem que ser imediata. Pastor, eu entendi que eu tenho que obedecer totalmente, eu tenho que obedecer de forma imediata. A terceira coisa é que a obediência, eu preciso abandonar o que me atrapalha. Repita: abandonar o que me atrapalha. A obediência ela tem que ser total, ela tem que ser imediata, ela tem que abandonar aquilo que está atrapalhando você. O que eu acho interessante é que em Gênesis 22:5, Abraão diz aos servos, diz assim, versículo 5: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto
enquanto eu e o rapaz vamos até lá. O que é que Abraão estava fazendo quando ele manda os servos ficar embaixo da montanha e só ele e Isaac sobem? Ele estava abandonando aquilo que poderia atrapalhar ele. Se aqueles servos fossem com Abraão, chegassem lá em cima, quando visse que Abraão ia matar o menino, dizer: calma, Abraão, eu acho que você entendeu errado. Ele é só uma criança. Ora a Deus, escuta direito. Será que é isso mesmo que Deus quer? Abraão sabia que aqueles dois servos poderiam atrapalhar ele no seu propósito. Ele sabia que aqueles homens poderiam atrapalhar ele e cumprir com o seu chamado e cumprir com a sua obediência. Entenda, sempre vai ter alguma coisa querendo atrapalhar a sua obediência a Deus. Sempre quando Deus vai querer fazer alguma coisa na sua vida, o inferno vai se levantar para atrapalhar a sua obediência a Deus. E o que é que você está precisando abandonar nessa noite para que você possa ser obediente? Talvez seja a ofensa que está dentro do seu coração. Talvez você foi ofendido ou ofendida. E essa ofensa está travando você. Talvez é o medo de arriscar, é o medo do novo. Talvez são prazeres, amizades. Talvez é porque você não consegue perdoar. Talvez é porque você não consegue abandonar as suas desculpas. E nós somos mestres em dar desculpa de novo. Nós somos maravilhosos em dar desculpa quando a gente não faz. Ah, pastor, eu não estou fazendo tal coisa porque tem isso aqui. Eu não vou fazer aquilo porque tem aquilo. Nós somos muito bons em dar desculpas. Mas precisamos abandonar aquilo que está nos atrapalhando. Porque a obediência, ela é total, ela é imediata. E ela precisa abandonar o que nos atrapalha. E em quarto lugar, pastor, o que é que precisa? Obedecer mesmo quando dói. Repita, mesmo quando dói. Mesmo quando dói. E é difícil, né, gente? Essa aí a gente diz nem amém, a gente diz amém, porque dói. Obedecer quando dói é complicado e talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades, porque obedecer quando a gente está sofrendo é muito difícil. Obedecer quando tudo está dando errado, quando está doendo, é difícil. E eu fico imaginando, gente, essa viagem de Abraão. A Bíblia fala que essa viagem até o monte durou 3 dias. Você consegue imaginar como é que estava o coração de Abraão, olhando para o seu filho do seu lado e ele sabendo: eu vou ter que matar a pessoa que eu mais amo. Eu vou ter que sacrificar Isaac. Você imagina como estava a mente daquele cara, como estava doendo. Para ele realmente obedecer aquilo que Deus estava pedindo. Mas nós precisamos ser obedientes, mesmo quando tudo está doendo. É muito difícil, mas é necessário. Esse é o chamado de Deus para mim e para você também nessa noite. Continue obedecendo quando tudo está dando errado. Continue obediente mesmo quando está doendo no seu coração, quando você está sofrendo. Tem uma coisa que aconteceu na minha vida e eu sempre tive o desejo de empresariar. Eu sempre desejei montar alguma coisa para empresariar. Eu acho massa. Mas só que Deus, Ele nunca permitiu que eu fizesse isso. Toda vez, desde que eu me converti, quando eu pensava em abrir alguma coisa, que eu ia orar, Deus jogava um balde de água fria. Eu dizia: misericórdia. Aí quando alguém falava alguma coisa, uma oportunidade, eu, pá, isso é massa, eu começava a sonhar, a querer. E Deus: não. E o que eu acho interessante é que nesse ano agora, de 2022, surgiu de novo esse desejo no meu coração. Provavelmente foi em janeiro ou em fevereiro, surgiu uma oportunidade de eu abrir também um negócio, uma casa de ração. Eu já estava planejando, desejando e organizando. Só que eu não estava orando a Deus para Deus me direcionar. Eu estava orando a Deus assim: Deus, abençoa isso que eu vou fazer. Abençoa esse negócio. Faz com que dê certo. Abençoa. E eu me planejei todinho para isso acontecer, gente. Planejei minha licença especial da polícia. Planejei empréstimo para pegar no banco. Me organizei todinho para fazer isso. E quando já estava quase o negócio para acontecer,
dinheiro emprestado já, com tudo certo, e eu começo a orar a Deus. Deus, eu não estava orando para saber se é isso que o Senhor quer. Mas se o Senhor não quiser, comece a mostrar, me dê algum sinal. E o primeiro sinal, Deus fez. A pessoa que ia abrir negócio comigo, ela olhou para mim e fez, ó, desisti, vou mais não. Sozinho eu já não tinha condição de começar. Eu estava com outra pessoa, a pessoa ia do nada e desiste. Eu fiz, mas Deus, eu peguei dinheiro, está tudo certo para começar. Eu estava com um carro para vender, eu tinha anunciado, o carro ia ser vendido. Tinha uma pessoa que já estava tudo certo para comprar. Eu fiz, Deus, eu vou entrar nesse negócio sozinho. Eu vou vender o carro, vou botar o dinheiro todinho e vou começar o negócio. Se não for para não começar, faz com que o negócio, o carro dê errado. O cara sumiu. Eu falei, não, Deus, eu entendi, eu vou obedecer, vai doer, porque eu fiquei com uma dívida de mais de 7 mil reais, mas eu desisti do negócio, porque eu precisava ser obediente, e obedecer mesmo quando dói. Estou tentando até me ajeitar até hoje, não consegui me organizar ainda, eu levei uma lapada lá atrás, mas nós precisamos ser obedientes, mesmo quando dói. Mesmo quando as coisas não saem do jeito que você deseja, mas nós precisamos entender que Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, gente. Pastor, eu estou entendendo que a obediência ela tem que ser total, imediata, abandonar o que atrapalha, tem que ser mesmo quando dói. Em que lugar? Obedecer mesmo sem fazer sentido. Repita, mesmo sem fazer sentido. Mesmo sem fazer sentido. Nós precisamos obedecer. Mesmo quando tudo não faz sentido, mesmo quando você não está entendendo. Não fazia sentido para Abraão, gente, oferecer o seu único filho em sacrifício, oferecer a sua promessa, mas ele obedeceu. Não fazia sentido Gideão vencer um exército de 120 mil homens apenas com 300, mas ele obedeceu. Não fazia sentido marchar sobre o muro da cidade 7 vezes e o muro de Jericó cair, mas Josué e seu povo foram obedientes. Tudo isso, irmão, só foi possível porque esses homens decidiram obedecer, mesmo quando tudo não faz sentido. E talvez o que Deus está pedindo para você nessa noite não faz sentido. Talvez você não está conseguindo entender. Você diz, mas pastor, não está fazendo sentido não. Mas não precisa fazer sentido, gente. Se Deus está pedindo, apenas obedece. Se Deus está pedindo, apenas vai e faz. Mesmo sem fazer sentido. Deus está falando muito forte comigo esses dias. Já faz mais ou menos umas 2 semanas. Deus me pediu algo e eu comecei uma consagração que não tem sentido, mas eu decidi fazer porque Ele me direcionou a isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu estou sendo obediente agora. Mesmo quando não faz sentido, seja obediente. Amém? Amém. A obediência ela tem que ser total, imediata, abandonar o que atrapalha, mesmo quando dói, mesmo sem fazer sentido. E por último, a obediência tem que ser até o final. Diga, até o final. Até o final. A obediência, ela tem que ser até o final. Você já pensou que já no finalzinho lá, antes de sacrificar, Abraão, eita, vou fazer mais isso não, desistir, pegadinha do malandro. Nada disso estaria na Bíblia. Você já pensou se esses caras, na 6ª volta, lá no muro de Jericó, eles disseram, ó, a gente está cansado, esse negócio, vamos parar aqui? Já pensou se Gideão desistisse no meio do caminho? A nossa obediência ela tem que ser até o final. E veja que coisa interessante. Gênesis 22, o versículo 16 até o 17. Porque Abraão decidiu ir até o final. Porque Abraão decidiu obedecer até o final. Veja o que aconteceu. Gênesis 22, versículo 16 e 17. Está na tela, irmão? Diz assim: Deus falou para Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, porque que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo
abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Porque Abraão decidiu ir até o final, e Deus falou: olha, porque você foi até o final, porque você foi obediente até o final sem desistir, eu que vou fazer a sua descendência gigante, numerosa, incontável. Abraão poderia ter parado, ele ter decidido sacrificar o seu filho, e talvez ele ia continuar com sua vida, seu filho ia crescer, mas ele perderia a bênção de Deus. E talvez é isso que está acontecendo com a sua vida. Você começou, mas você parou lá no final. Talvez sua vida continue sendo boa, legal, agradável, mas você não vai viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos ser obedientes, e para sermos obedientes até o final, nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus plenamente. Quando Abraão fala para os seus servos, ele diz assim: ó, nós adoraremos e voltaremos a vós. O que é que Abraão estava dizendo? Olha, a gente vai subir para adorar o Senhor e nós vamos voltar. Eu e a criança, nós vamos voltar. Porque ele estava dizendo: eu confio em Deus. Deus vai dar um jeito. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer e vai voltar. Eu e a criança, nós vamos voltar, porque eu confio no meu Senhor. Eu confio em Deus. Gente, eu não sei o que é que vai acontecer com a nossa igreja, mas Deus está fazendo algo novo. Deus está querendo nos levar para um novo lugar. E quando Deus quer fazer algo, o inferno se incomoda, ele se levanta, ele tenta parar, ele tenta destruir. Mas se eu e você, nós formos obedientes até o final daquilo que Deus está nos chamando, algo novo vai acontecer. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Parece que está acabando. O louvor pode vir. O que nós precisamos entender, gente, nessa noite, é que existem dois caminhos para a sua vida. Sempre vão existir dois caminhos, duas opções, duas escolhas. Mas se você quiser verdadeiramente o caminho da bênção, o caminho daquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida, nós precisamos ser obedientes. Precisamos entender que a obediência, ela tem que ser total. A obediência, ela tem que ser imediata. A obediência, a gente tem que se afastar daquilo que está atrapalhando. A obediência tem que ser, mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, e ela tem que ser até o fim. Ela tem que ser até o fim. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo alimento dessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos direcionamentos que o Senhor tem dado na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a caminhar, a trilhar a nossa vida por esse caminho de obediência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, mesmo sendo tão difícil, nós queremos ser obedientes a Ti totalmente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecer imediatamente aquilo que o Senhor está nos pedindo. Nos ajuda, Pai, a abandonar aquilo que tem nos atrapalhado a nossa intimidade, atrapalhado a nossa comunhão, atrapalhado a Tua presença na nossa vida, Senhor. Nos ensina a ser obediente, Pai, mesmo quando dói. Nos ensina a ser obediente, Pai, mesmo quando não faz sentido. Porque nós precisamos, Senhor, ser obedientes até o final, Senhor. Até o final, porque nós cremos em Ti, Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos que coisas novas estão acontecendo, nós cremos que algo novo está se levantando, o Senhor está levantando o Seu povo, a Sua igreja para um novo lugar, Senhor, e nós queremos sim, Pai, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai.
nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a ser derramado agora, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, de cada família, da tua igreja, Senhor. Começa a nos encher plenamente, Pai, da tua presença, para que a gente consiga, Pai, consagrar a nossa vida. Quero que nós consigamos, sim, Senhor, ser obedientes, Pai, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já vem fazendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, Pai. E muito obrigado ainda, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e através dela, Pai. E é no teu nome, em nome de Jesus, que nós oramos, que nós agradecemos, e quem crê,